alguém na direção deste bunker misterioso com cheirinho de abdução, pois eu sou Afonso Solano. E eu sou Afonso, Cavaleiro das Estrelas 3D. Yes. Olha aí. Star Rider. Eu adoro esse conceito 3D. Hoje a gente vai falar de uma abdução, evidentemente, mas que tem o pé na Arizona. O pé na areia, o pé na grama seca do Arizona. É uma pegadinha meio redneck, né? Levemente, estamos aqui cowboys, né? Você, por exemplo, sabe cavalgar um alazão? Sei, adoro, inclusive, cara. Tem tempo, sinto saudade, Vamos gosto muito. para a casa do papai Afonso. Olha aí, papai Afonso, pode ser meu pai também, olha aí, né? Olha aí. Nosso velho, quem sabe? Muita gente diz que somos irmãos e a gente não Olha sabe aí, ainda. é verdade. Quem sabe a grande saga não seja eu descobrir se você é alienígena, mas que eu sou irmão de um alienígena. Mas eu vou comunicar que vocês são filhos do mesmo pai. Tem um documentário muito bacana no canal Sci-Fi, que tem muitos documentários muito interessantes nesse canal, chamado Resident Alien. Ah, pensei que era Resident Evil. Não, esse não. Esse é outro. Quando a gente falar de vírus e laboratório soltando coisa. Mas Resident Alien é a história dramática, eu diria, de um viajante das estrelas, um Star Rider, como você. Olha aí. Que ele cai na Terra e ele cai também, assim, numa cidade bem do interiorzão dos Estados Unidos. Ele perde o artefato que estava na nave dele e aí ele tem que se misturar aos seres humanos. Me lembrou muito essa história. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque ele anda de cavalo, ele tem que se virar ali. Just a normal human. 3D, você acha que os Grey seriam capazes de montar cavalos? Cavalos terráqueos? Terráqueos. Cavalos terráqueos? Cara, olha só, se Napoleão... Napoleão. Se Napoleão conseguiu... E ele era meio frágil. Por que os Grey não conseguiriam? Olha só, antigamente era muito comum a realeza... A nobreza, né? Fala sobre a nobreza brasileira. Ter banquinhos, ter escadinhas, tal qual hoje em dia os humanos fazem pra botar perto da cama pros seus pets subirem na cama. Os cachorros que ficam mais cansados, né? Sabe aquelas escadinhas de cama? Então, essa mesma escadinha antigamente era usada pros nobres... Gordos. Os nobres gordos ou de pequena estatura. Não, pequena estatura. Para de ser baixinhos. O cara da maromba. Não é uma coisa ergonômica, né? A sela do cavalo não é totalmente ergonômica. Ela tá ali, ela é tipo um acochambramento, sacou? Tipo assim, meu irmão, é melhor tu sentar nisso aqui do que no pelo. E é por isso que eu me lembro que os Grey, eles são desbundados 3D. Ih, mano, é verdade. Então na hora que você tá ali... Cara, eu descobri uma coisa, falando sobre desbunde, eu descobri uma coisa muito impressionante, cara. Porque eu tenho um popozinho avantajado, né? Eu acho que o bumbum é tamanho bom. Eu tenho um popozinho assim avantajado e tal. Eu descobri que quando eu sento numa cadeira que ela não é acolchoada, eu tô de boa com isso. Que abençoado. As pessoas desbundadas sentem dor, cara. Bate no osso, né? Bate no osso. Eu nunca soube disso, cara. Eu descobri isso porque um amigo meu, uma vez veio aqui em casa, foi sentar naquelas cadeiras de varanda, sabe? Que são mais durinhas, não sei o quê. Aí ele pediu uma almofadinha. Aí, óbvio que eu dei aquela zoada, né? Falei assim, bumbum sensível. Ele, não, pior, é sem bumbum. Sim. Aí que eu fiquei sabendo que as pessoas sem bunda sentem dor quando sentam numa cadeira desconfortável. Você tá se conectando com o sofrimento do povo, que é diferente do seu. Em 5 de novembro de 1975, após um longo dia de trabalho nas florestas nacionais Apache Sitgraves, perto de Snowflake, Arizona, Travis Walton e 6 colegas entram em sua caminhonete para voltar para casa. No meio do caminho, o grupo avista uma luz intensa para dentro da floresta.
Ao chegarem mais perto, se deparam com um enorme disco voador iluminando a clareira. Walton, o único não paralisado com a visão, resolve então sair da caminhonete quando é atingido violentamente pelo raio luminoso, dando início a um dos casos de abdução alienígena mais intrigantes da ufologia. Tem a câmera. A precisão do meu xará, porque estamos precisamente nos anos 70, 3D. É isso. Por isso que eu abri com Bee Gees. Você tem uma banda Gostei, favorita? Gostou? gostei. Você tem uma banda favorita dos anos 70? Tenho, Ramones. Cara, eu esqueço que os Ramones são dos anos 70. Ramones, grande Ramones. Então, Ramones, Bee Gees e outros clássicos aí. E uma coisa clássica que existe na área da ufologia é o caso de Travis Walton. É verdade, é verdade. Fui a fundo, inclusive, e descobri coisa, Afonso Solano, que a literatura, os filmes não dizem. É só aqui no Bunker X que você vai ouvir certas coisas que não são faladas Em lugar algum. Vocês, no mínimo, vão ficar chocados. No mínimo! O Travis Walton, inclusive, acho que a última grande entrevista dele, o pessoal vai ver trechos aí ao longo do programa de hoje, foi no programa do Joe Rogan, que eu gosto muito. Tem até um documentário que tá na Prime Video, mas só gringa. Ele se debulha sobre toda a teoria e tal. Tem entrevista, obviamente, com o Travis Walton. Mas ele narra o cenário. Mas eu vou te dizer um negócio. A galera que assistir esse programa aqui não vai precisar ver esse documentário. Não, tudo que você precisa sobre a verdade você encontra no Bunker X. É isso aí. A gente sempre tá falando. A galera também vai talvez lembrar deste nome porque existe um filme, eu considero um filme de terror / sci-fi, chamado Fogo no Céu. É isso aí. Muito legal o filme, Eu cara. gosto. Muito legal, eu gosto também. Só que, assim como o Travis Walton, eu trouxe ele pro Brasil. Olha aí. Travis Wellington. Isso. Travis Wellington. Travis Wellington, ele costuma dizer que o filme, ele mudou muita coisa. Ele bagunçou. O filme romantizou romantizou não no sentido de romance, de namorico. Entendi. Não. Ele romantizou pra deixar o filme mais interessante, Exato, né? porque como a gente vai contar pra vocês, a abdução do cara não foi uma coisa horrível como é no filme Fogo no Céu. Foi longe disso, na verdade. A cena do Fogo no Céu é uma das cenas, inclusive, mais impactantes assim do cinema, né? Os bonecos ali, os alienígenas enfiando os bagulho na boca dele. Cara, ele tá num casulo, né, cara? Horrível, Aquela parte do casulo que ele Eles torturam ele, basicamente. É um e tem exame. outros casulos. Era como se aquela espécie, cara, já fizesse isso há anos na Terra. Tem então, relógios, tem obturações, dá a entender de que eles... Era um catacumba, era quase uma catacumba, né? Aquela cena ali. É que tá, artisticamente, eu adoro esse filme. Exatamente. Essa cena eu acho fabulosa. E por ser boneco, né? É um filme já da década de... Eu acho que é da década de 90, Fogo no Céu. 93, eu acho. É? Acho que é 93. Por eles terem feito com bonecos, e os bonecos são... O pessoal tá vendo aí, eles parecem uns velhos. Eles não foram com um Grey tradicional, com o olhão. Mas é porque ele mesmo, quando ele relata, né, o depoimento real dele, ele também não retrata os Grey tradicionais. Ele fala que são uns alienígenas de... A gente vai falar mais pra frente, mas ele descreve de uma forma diferente dos Grey. São Greys com olhos maiores, mas não como aquele tradicional zaço. Não, porque na verdade eles são white, cara. Mas podia ser a iluminação. Sabe? Mas então, Afonso Solano, estamos em 5 de novembro de 1975. Remember. 5th of November. Bonito, bem lembrado. Bem lembrado. E estamos numa floresta no Arizona. Yes, Tá? exatamente. Floresta bem densa. Exatamente. Né? Nesse sentido, o filme é muito real. É isso aí. O Travis Walton e seus amigos, eles tinham uma pequena empresa de extração de madeira. Aquele tipo de trabalho que os caras eles trabalham por temporada, por contrato, né? Eles sobem lá a montanha, ficam um tempo extraindo as árvores, cortando as árvores e tal, desce aquele negócio, depois acaba o contrato, eles ficam um tempo catando emprego. É isso. Eles estavam lá nesse dia, nesse fatídico dia. Segundo os relatos de todos eles resolveram esse dia trabalhar até um pouco mais tarde para estender o trabalho. Porque estava em final de contrato, então eles queriam dar um gásinho ali para mostrar serviço. Torcer pro cara recontratá-los na próxima temporada. E eles ficaram até mais tarde.
o mais tarde significava por volta de umas 6 horas da tarde. Fecharam tudo, botaram os equipamentos na caminhonete, entraram já escuro, porque eles não trabalhavam até escurecer. Esse dia foi um raro dia que eles trabalharam até o anoitecer. Estamos falando de Travis Walton e 6 colegas. Exatamente. Né? Eles não eram amigões, assim, amigão de infância, eles eram colegas de trabalho. Um deles era pouco mais próximo. o Mike whatever, tipo... Rogers. Mike Rogers. Cara, Mike são nomes Rogers. maravilhosos, né? Parece nome de... O nome é americano mesmo. My name is Mike Rogers. O Mike Rogers, ele era mais brother do Walton. O irmão do Mike Rogers, que tava nessa brincadeira aí também era mais brother, era uma família mais próxima, mas o restante era tudo coleguinha mesmo. Certo. Aí, beleza, entraram na caminhonete, botaram um Elvis ali, né? This is the story of Travis Walton. Você não consegue ouvir? Claro. Andei muito em caminhonete com meu pai. Olha aí. Saudade. Nos tempos do Pantanal. Todos os 7 avistaram a mesma luz pra dentro da floresta. Não era uma coisa que tava perto da estrada. Tá? Era uma coisa que tava mais pra dentro. Aí o Mike, o motorista, o Mike Rogers, que era o motorista, falou, eu vou embicar, hein, pra gente ver o que é. Claro, que porra é essa? E aí meu embicou pra dentro da floresta. Posso ouvir o barulho do pneu. É bem isso, é bem isso, Sai é bem isso. daquela derrapadinha gostosa. E aí ele embicou pra dentro da floresta e, de repente, eles se depararam. E eles narram assim mesmo. Eles falaram que embicaram e aí que, de repente, bum, o raio tá à frente deles, assim. Quando eles olham pra cima do raio, um disco voador enorme. É um raio de luz, né? Um raio de luz, um feixe de luz. Vamos lá, eu falei um raio, mas parece que é um... Raio eu imagino logo Não. Zeus. Não. Era um Raiden. feixe de luz. Raiden. Não era um raio de Zeus nem de Raiden. Era um facho de luz. Um faixa de luz. E dava pra ver que acima desse facho de luz tinha algum tipo de objeto, nave, um disco. Não, eles retrataram, todos eles nos depoimentos, retrataram como um disco voador mesmo, exato. tá? Mas tava ofuscado pela luz muito exatamente, intensa. Eles dentro do carro. Todo mundo dentro do carro, caralho. E aí todo mundo ficou, né, daquele jeito. Todo mundo ficou, né, trancadão, né? Isso. Trancadão, o Travis Walton falou assim, não seja por isso, abriu a porta do carro, falou, vou dar uma olhada no que é isso aí. Até hoje ele diz que não sabe o que exatamente acometeu. Ele falou, cara, foi uma mistura de curiosidade com... Às vezes eu fico pensando se eu fui atraído por aquilo de alguma forma, mas Talvez. foi uma vontade quase que incontrolável. Eu precisava chegar perto daquilo. Isso tudo é uma grande desculpinha, porque isso só foi uma porcaria de uma grande irresponsabilidade. Né? Mas tem gente que é assim... Falta de noção. Tem gente que não Falta tem de noção. Ó, 3 pontos. Olha, vamos lá, 3 pontos. Falta de noção, irresponsabilidade e falta de medo. Sim. O corajoso, ele muitas vezes... Morre. Ele morre. Pois bem, Travis Walton abriu a porta da caminhonete, foi caminhando em direção ao faixa de luz, a galera dentro do carro, tipo, Travis, volta. E ele realmente foi lá, aquela coisa, né? Bate o vento, aí voa o chapéu. E ele foi se posicionando debaixo do feixe de luz, quando, de repente, uma explosão de luz. Um pisco, um grande pisco. Um pisco. É assim que fala no interior. No interior fala assim, piscou tudo, rapaz. Entendi. Piscou o negócio tudo ali. E aí quando eles conseguiram ver que quando piscou, foi como se o raio, né, o raio de luz, ele tivesse atingido o... Foi literalmente o raio que o parta. E o Travis foi arremessado, tipo, uns 4, 5 metros do lugar onde ele estava originalmente. Aham. E aí, o nosso amigo Mike Rogers... Mike Rogers e seus amigos imediatamente entram em pânico e, achando que Travis Walton está morto, arrancam o carro e... Mete o pé, cara. Metem o pé. Caraca, cara. Os caras foram embora, meu irmão. Saíram correndo e eles dizem isso. Que... É a famosa quem tem tem medo. E tinha muito medroso ali dentro daquela... Tinha muito medroso. Eu não os culpo. Aqueles assentos da caminhonete ficaram manchadinhos e eles inclusive ficaram debatendo enquanto eles desciam ali, né, a serra, gritando, tipo, uns falavam, volta, aí o outro falava, mas ele morreu, você não viu? Eles dizem até hoje que a forma como ele foi arremessado foi muito violenta. Uhum. Eles falaram, cara, era certeza que ele tinha morrido.
Não tem como ser como se tivesse tomado um coice, né? E eu já tomei um coice, sabia que eu tomei um coice? Que isso, cara? O tema hoje. Só que eu só sobrevivi, mesmo porque eu sou acima da média, né? Os meus ossos são um pouco mais densos e tal, genética. Também porque o cavalo, ele deu um coice meio de lado, assim, na verdade. Tá, entendi. Entendeu? Mas eu tinha 5 anos de idade. Pô! Eu voei Não, longe. era pequeno. Bem era pequenininho, pequeno. mas ele deu tipo aquele chega pra lá. Aham. Meu pai tava escovando o cavalo, ele deu um chega pra lá, eu voei tipo uns 2 metros, cara. Caralho. É pau no c... quem fala que é mentira. Tanto que eu não lembro da distância entre o coice, eu só lembro de um piscar. Muito parecido com o Travis Walton. Olha aí. Eu me identifico com a história de Olha Travis. Exato. Mas enfim. Então eles lá descendo e tal, até que alguém convence, né, o Mike. Mike, go back! Go back, Mike! É isso. We gotta go back for a Imagino que tenha sido exatamente assim. Exato. We gotta go back, Mike. He's our friend. No one is left behind. Americano adora isso. É, exatamente. Brasileiro é tipo, clássico. se foda. É. Então, voltaram, 3D. O que aconteceu? Chegaram lá, tinha o quê? Tinha nada. Nada. Não tinha nada. Caput. Não tinha mais... Puf. Não tinha mais disco, não tinha mais luz, não tinha mais Mas Travis. nada. Não tinha mais Travis. Não tinha nem rastro de Travis. É. E o impressionante foi isso, né, cara? Porque são pessoas que estão acostumadas a trabalhar na floresta, né? Então, assim, você, pra não perder o seu track, pra não perder o seu trilho, rumo. né? O seu rumo, você aprende a Eles conheciam aquela floresta de cabo a rabo, E chegaram lá no ponto e não tinha mais a nada. andar lá e, cara, não acharam caputs, Exato. não acharam Travis, não acharam nem o Travis, nem o Walton, nem nada, não acharam ninguém. Né? Podia ter sobrado pelo menos os sapatos do Travis. Podia, ia ser legal. Quando ele ia ser foi legal. arremessado, ficar o sapatinho Caralho, não tiver colado, né, no chão. no chão. Foram pra cidade, Foram pra cidade delegacia. e foram bons. Eles tiveram até uma coragem legal, assim. Achei bem corajoso da parte deles de ir direto pra contar o que eles viram na delegacia, né, pra dar o depoimento deles. Exato. E o impressionante foi que, assim, o delegado, os policiais lá receberam a história de uma forma muito, não digo tranquila, mas de uma forma do tipo assim, tá, é possível. Porque assim, isso também é importante quando se fala sobre testemunho de qualquer possível crime, né? Quem é essa pessoa? Eles eram pessoas da comunidade, eles eram todos exatamente, conhecidos, né? O pessoal às vezes brinca, he was a church-going man or woman. Né? O cara que vai na igreja, o cara que conhece todo mundo, ajuda não sei aonde. Então, não era um bando de pilantras, né? Mais ou menos. Então, não eram pessoas perfeitas como acho que ninguém é. A gente vai chegar nessa parte quando a gente for contestar a história. Isso aí. Mas contaram pra polícia, a polícia falou, beleza, vamos procurar o Travis. Aí fizeram o quê? Cara, então, eles foram procurar o Travis. Nisso, a história já estava se espalhando nas redondezas. Cidade pequena. A história já estava se espalhando e saindo até da cidade. É. Tá? E aí montaram um grupo. Um primeiro grupo de busca, né, da polícia e tal. Foram, não acharam o Travis. Sim. No segundo dia já tinha ufólogo, já tinha não sei o quê. No terceiro dia já tinha FBI já envolvido, porque tiveram que envolver o FBI. Porque, afinal de contas, era um sequestro, então os federais foram envolvidos. Foram, na verdade, cachorros, helicópteros. Tem sempre aquela turma da cidade que se voluntaria. Exatamente. E varreram a floresta por qualquer sinal do Travis Walton e nada. É verdade. Sumiu como o diabo foge da cruz. E o sinistro da história, que enquanto ele estava sumido, né, e quando os federais foram envolvidos na história, os amigos foram indiciados. Claro. O FBI chegou a criar uma situação de que os amigos teriam assassinado o Travis Com certeza. e ocultado o cadáver com o motivo do contrato, de que não queriam dividir o dinheiro. Então, teria um motivo torpe ali. O policial, ele tem que criar Porque as a hipóteses. história fantasiosa da abdução era uma coisa inaceitável para os federais, né? Tem pro que ir FBI. pela lâmina de Ockham. O que é mais fácil ter acontecido? Esses caras brigaram lá em cima. Podem ter bebido demais, podem ter matado o cara numa briga e estão inventando essa história maluca. Pode ter algum envolvimento, às vezes, até sexual, que pela época... E isso, assim, são hipóteses que passaram pela cabeça, assim, né? Os caras fizeram uma sacanagem lá em cima, aí não queriam que ninguém descobrisse, entendeu? E aí matam o cara numa discussão. O policial, ele tem que pensar em todos os cenários. Todos os cenários. E, de fato, é mais plausível ele ter sido assassinado pelos amigos do que, né? Do que ter Levado por ETs. Levado por ETs. Exato.
E aí que a história começa a ficar nebulosa. Por nebulosa? quê? Olha aí. Você usou de propósito? Uma palavra que tem... Sempre, né? moleque. No filme, por exemplo, os amigos do Walton passam por um teste de polígrafo, né? Um Exato. teste de detector de mentira. Mas isso não está nos autos do FBI. Exato. Tá. O Alton e os amigos, até hoje, já senhores, dizem que todos fizeram esses testes. Mas os testes não foram registrados nos autos da polícia. Na verdade, me parece que um deles, do Walton, foi por algum motivo. Os deles não foram. Mas um só. O Walton parece que fez mais de um. Porque, assim, Mas o da galera não foi registrado. Isso. Todos eles passaram no teste, com exceção de um desses amigos que eu que esqueci. no filme é o mais porra louca e tal. Não é Chatão, pô. Chato pra caramba. O primeiro polígrafo dele foi inconclusivo. inconclusivo, na Aí ele verdade. pediu pra fazer de novo e passou. Todos eles passaram, no final das contas, tá? Aí, nesse momento da história, entra aquela cartela do Bob Esponja. Algum tempo depois. Pois passaram-se 5 dias e exatas 6 horas 3D. É isso. Que Travis... Fazendo a conta rápida aí, se ele foi Desaparecido. pego, se ele desapareceu por volta de umas 6 da tarde do dia 5, isso aí já era dia 12. Faz a conta aí. Porque 6 mais 6, meia-noite. Meia-noite do dia 6. Meia-noite do dia 6, meia-noite do dia 7, meia-noite do dia 8, meia-noite do dia 9, meia-noite do dia 10, meia-noite do dia 11. Acabaram pro os dedos. 12. Olha aí, na hora certa. Olha aí. E aí, toca um telefone na pequena cidade. É isso, toca o telefone. A irmã de Travis Walton recebe uma ligação. Hello? Hello? Who is this? It's Travis. Oh my God, it's Travis! Everybody, it's Travis alive! He's alive! Caraca. E aí era Travis Walton, ou pelo menos a voz dele no telefone. A voz fraca 3D. Exatamente, Muito era uma voz muito combalida. uma voz- combalida. Estou num payphone. num né? posto de I'm on a gasolina. payphone trying to call. I was abducted by evil aliens. E aí a irmã dele falou... Tô indo aí, tô mandando a Não. turminha aí. A irmã dele achou que era trote. Ah, ela achou que era trote? Achou que era trote. E Teve desligou. isso. Pá. É o Tadeu. Que trabalha comigo aqui? É aquele que te fudiu, seu filho da puta. Você vai tomar no... seu... Não, aí ela achou que era trote e desligou. Puta e aí que pariu. o marido dela, o cunhado atrás, falou assim, cara, não, eu vou lá porque, pô, vai que é, né, Vai que é cara? o cara. Aham. Vai que é o cara mesmo. Então, Tá. cara, ele foi salvo, na verdade, não foi pela irmã. A irmã... Foi o cunhado, então? foi o cunhado que resolveu. Falou, não, vou lá dar uma olhada, vai que é Deixa eu dar verdade. um Deixa eu lá confere. dar um confere. Pegou a caminhonete, que eu só imagino todos eles terem caminhonete. Claro, mas é. Pegou a caminhonete, chegou lá, estava Travis Walton, encolhido em posição... Deitado dentro da cabine de telefone ainda. meio zoado. Bem zoado. Bem zoado. E ele só falava dos aliens brancos de olhos grandes, ele só falava isso meio catatônico, Isso, sabe? Ele tá não meio falava... catatônico, visivelmente fraco. Isso aí. No filme mostra, acho que ele pelado, mas ele não tava pelado. Não Tava tava com a pelado. roupa que ele desapareceu, né? Pois bem, liga pra polícia, não sei o que, aquela coisa toda. Chega lá o xerife com bigodão, imagina ele também. Eu tentei fazer um bigode hoje de xerife da cidade. Mas ficou parecido. Um bigode mais rústico. Você tá parecendo, na verdade, sabe quem? O Dutch. I have a plan! Exatamente. Entendi. Arthur! Do Red Dead Redemption 2. E aí chegou o xerife, chegou todo mundo, leva o Travis para o hospital. É isso. Fizeram uma bateria de testes no corpinho do Travis. Exatamente. E uma das coisas esquisitas que encontraram ao avaliar o estômago do Travis Walton é que... Wellington, thank you. É que ele tinha uma condição que você consegue medir através das bactérias no estômago, etc., que dizia que ele tinha ficado em jejum durante muitos dias, muito mais do que o que ele desapareceu. do que o que ele teria desaparecido. E eu lembro do médico no relatório dele falando que era esquisito, porque ele teria emagrecido muito se ele tivesse ficado tanto tempo assim. Sim. Ele tinha emagrecido um pouco. Tinha perdido, sei lá, 2, 3 quilos, mas não tinha emagrecido tanto assim, né? Mas estava ali meio catatônico, como você falou, meio desorientado. Bom, as acusações contra os amigos dele são removidas. Sim. Tá vivo, né? Mas o FBI quer escutar a versão dele. O FBI interroga ele. Ele conta essa história que o FBI trata como totalmente fantasiosa. Que a gente vai contar. Exatamente. Inclusive, Afonso Solano, eu vi, entrando em sites da Deep Web,
eu vi pessoas falando que os agentes da desinformação desse caso aí foram implantados pelo próprio FBI. Pra essa história não crescer, não se espalhar e tal, como uma forma de conter essa história. E quando isso acontece, das duas uma, ou é porque a história, a mentira, tá tão bem contada que ela é convincente, ou porque é verdade, né? Yes. Vamos então relatar o que o Travis Walton disse que aconteceu, que como a gente falou no começo desse programa, é diferente do filme, né? Travis diz que depois de tomar o coice da luz, o coice de fóton, o que você acha? Olha aí, gostei. Parece um nome de arma, de sci-fi. Ativar coices de fóton, né? Na verdade, o coice de fóton, na verdade, é uma escopeta de luz. Exatamente. Luz sólida. Exatamente. Está um pouco de luz sólida na sua cara, maldito inseto. It is illogical. Travis acordou. Sim. Acordou aonde? Ele acordou numa maca. Não, maca. Maca, eu fico pensando sobre uma guerra ele mundial. acordou numa mesa, Como se fosse a mesma operação. Mas não, era uma maca. O nome de mesa de operação é o quê? Mesa de operação. Maca. Não, maca é aquele negócio que você leva o jogador quando ele tá fingindo que tá machucado. Tá bom, então tá bom. Tá bom, ele acordou numa mesa. Numa mesa. Ele tava de roupa, não tava pelado nem nada, mas quando ele acordou, ele estava cercado por esses seres, que ele ficou impressionado. Que eram seres de pele muito branca, de alva, era uma coisa mais alva, com rostos ovalados, olhos muito grandes, tá? Mas com feições humanas, com membros que lembravam membros humanos. Ele falou que antes deles se dar conta de que não eram pessoas, ele achou, quando ele começou a abrir os olhinhos com aquela remelinha, de que ele falou assim, cara, eu acho que eu me machuquei. E meus amigos levaram pro hospital, no hospital. Quando ele abriu o olho e viu os médicos... Ups! Nossa, você é muito feio. Os médicos eram extraterrestres. Ele entrou em pânico. Ele se levanta. Ele se levanta e dá um empurrão. Ele falou que, segundo ele falou que saiu na porrada. Acho um exagero. Ele diz que ele empurrou primeiro e botou assim a mão pra trás, tateando, e ele pegou um objeto. Não sei se você lembra disso. Que era tipo um cristal lá do Super-Homem. Ele falou que não sabe o que é. Falou, cara, era alguma coisa comprida assim, meio semi-transparente e tal. E eu fiquei meio que fazendo assim pra afastar os bichos. E eles não tentaram fazer nada, não. Eles meio que se afastaram e ele saiu da sala. Saiu correndo por um corredor louco. Isso. Aí ele chegou num outro corredor. Isso eu lembro bem desse relato. Chegou nesse outro corredor, tinha tipo uma televisão de 4K. Que lá em cima deve ser 8, no mínimo. Né? Ou 16. 16K. Nem K é mais, deve ser Z. Olha aí. Né? É uma grande evolução. É 16Z. E ele falou que tinha uma televisão grande que tinha tipo uma janela, onde ele via o que ele acha que era tipo espaço, uns controles meio malucos e tal. Ele ouve sons de passo atrás dele, 3D. É verdade. Ele se vira, o que ele acha? Eu vou ir na sua casa. Vou acabar com todos aí. Você está com medo de mim, não está? É bom ter medo. É o Among Us. O personagem do Among Us. Você tá lembrando, né? Quem será o alienígena? Era um homem, né? Ele vira, quando ele olha pra trás, ele fala que era Era o Rex. Um ser humano. Era tipo o Rex. Seria o Rex, só que de capacete e roupa de astronauta. Ele disse que era um cara... Cara bem forte. Mas com roupas de astronauta, mas que tinha feições humanas. Isso. Eu prefiro... Eles chamam de terráqueas, e vamos lembrar aqui, muito bem, se você é oriundo do Frequência X, que existe a raça humana. E a raça humana, ela não é de origem terráquea. Existem os humanos terráqueos, mas existem humanos de outros planetas. Aqui é apenas uma das nossas casas. Exatamente. Os humanos... As colônias. Exatamente. Existem humanos de outros planetas, então... E o Travis, ele diz também que assim que ele viu uma pessoa, por mais que fosse um cara meio bizarro, ele parecia assim parecia um Thor, né? Um cara de cabelos meio compridos. Ele falou que a primeira reação dele foi pensar que aquela pessoa era outra abduzida que tinha fugido. Ele conta isso, ele fala... Ele começa a fazer um monte de pergunta louca. Ele fala, cara, rápido, vamos sair daqui, não sei o quê. Mas o homem lindo e forte não fala nada. Não fala nada, só faz sinal pra ele ver. Faz assim. Isso, gostei. É assim que você faria se você tivesse guiando o Travis? O Travis começa a seguir o cara. O Henry Cavill das estrelas. Caraca, que pariu. Olha aí. Esse eu seguiria. Quem não segue o Henry Esse Cavill? eu seguiria. Porra, aí ele segue pra outra sala.
Isso. O que tinha nessa outra sala? Mais 3 ETs. Só que, na verdade, eram todos humanos, com a mesma roupa de Among Us, sabe? Com o mesmo vestido de astronauta, mas eram humanos, com feições humanas, com estatura humana e tal. Isso. E aí ele falou que ele tentou desenrolar com essa galera também. Tentou falar até que uma hora ele apaga, né? Apagam ele, porque botam ele, não, fica bem dormido, bem dormido, bem dormido. Aí, tipo, que botam ele na maca. E ele apaga. Ele Aí ele acorda. lembra, ele falou que lembra, que ele se recorda de, tipo, sabe, aquela visão que você tem, assim, que você tá pra cima, você... Sim. Aí vem a máscara, assim, ele apaga. E aí que o momento seguinte, ele tá perambulando numa estrada. Na estrada, sozinho. Exatamente. Exato. Essa história de Travis Walton, segundo Travis Walton e seus amigos, né? Evidentemente que nem todo mundo acredita nessa história. Assim... Temos que ser céticos, sempre. O problema nessa história, Afonso Solano, é que ela tem alguns furos, ela tem algumas lacunas. Tem furo nele, no filme. Isso. Caraca. Furam o dente dele, botam um monte de coisa. Fora os furos que usaram, já tinham nele. Sabe que o Grey gosta. É verdade, é verdade. Inclusive, como eu ia dizendo, essa história tem furos, tem umas lacunas na história, mas também tem algumas questões pessoais deles envolvidas, que fez com que os agentes da desinformação se apegassem nessas informações pessoais para desacreditá-los. Ok, vamos lá então, vamos entender quem era Travis Walton e seus amiguinhos. Nem todo ufólogo é como Fox Mulder. É verdade. Não, Isso aí é muitos verdade. são como a Dana Scully. Dana Scully. Muito bem. Você Eu acho tem que ter um equilíbrio, na verdade. Tem que ter o equilíbrio, exatamente. E aí um ufólogo chamado Philip J. Klass e um escritor, meu colega, um autor científico chamado Michael Shermer, eles foram os primeiros a questionar essa história do Travis Walton. São esses caras, inclusive, que lá atrás eu falei que são acusados de terem sido implantados pelo FBI. São esses aí. Pra poder desacreditar o Travis e seus amigos. Eles levantaram algumas questões, não só eles, né? O próprio FBI, mas principalmente os dois, levantaram algumas questões pessoais sobre o Travis, por exemplo. Bom, a família do Travis era fã de ufologia, de ficção científica desses assuntos. Então a FBI questionou se isso não teria feito com que eles tivessem planejado um grande hoax, uma grande pegadinha. Pois é. Inclusive, umas 2 semanas antes dele ser abduzido, passou na TV aberta dos Estados Unidos. O nome do filme agora é The UFO Incident. Ok. Que conta a história da abdução do casal Hill. Sim, vamos falar aqui. Que vamos falar aqui também, vamos abordar isso. Primeiro caso de abdução, assim, dos Estados Unidos, bem catalogada, né? Um casal interracial, uma história muito bacana. Isso aí. Que é muito importante pra gente falar. Mas passou isso na televisão. Passou isso na televisão. Antes e tal. E há registros policiais de um aumento significativo, depois da exibição do filme, um aumento significativo de pessoas que alegaram ter sido abduzidas. Nem avistamentos, mas não, alegaram... Não. Entendi. Não só de avistamentos absurdo, aumentou absurdamente, mas de um aumento de pessoas alegando que terem sido abduzidas. Deixa eu defender aqui a turma da abdução. Muitas vezes isso faz justamente a exemplo do caso Hill, a gente não vai entrar a fundo, mas normalmente a pessoa que é abduzida, ela, como a gente sabe, ela vem com a memória bloqueada. Né? Sim. E aí a memória ela vai sendo destrancada através dos nossos sentidos sendo ativados com imagens e cheiros. Estímulos, né? Estímulos sensoriais que vão liberando isso. A gente está falando de traumas, não precisa ser abdução, mas trauma, né? Abuso e tal. Então, vai que essa reportagem na televisão, ela despertou algumas memórias de pessoas da localidade. Até porque o disco voador que, teoricamente, abduziu o Walton, tava ali na montanha. Será que o Walton foi o único a ser abduzido? Porque e outra coisa também, gostar de ufologia não faz de você uma pessoa suspeita de forjar um caso ufológico. Claro que tem falcatrua, tem gente errada, 171 em qualquer lugar, qualquer área. Mas não acho que é um peso tão grande assim. Mas usaram o fato do Travis e do irmão do Mike Wazowski. Rogers. Mike Wazowski.
do irmão do Mike, eles terem passado alguns golpetes. Sim, quando nas eles eram... redondezas, quando eles eram mais novos. Eles passavam cheque sem fundo. Eles faziam uma palhaçada com cheque e tal. Mas eu também tô fazendo advogado do diabo. Todo mundo tem um amigo ou amigos que roubavam bis na loja Americanas. Caraca, você vai comparar roubar uma balinha na loja Americana com passar cheque sem fundo. Eu tô só dizendo que as pessoas às vezes fazem besteira quando elas são jovens e isso não descredita totalmente o caráter delas. Tá bom. De novo, tô fazendo advogado do diabo. Eu realmente acho isso. Tem muita gente que fez merda quando era novo. Justo. E quando ficar velho se arrepende. Pô, que merda que eu fiz e tal. You getting tired? Yeah. You shouldn't drink so much. O último fato que foi levantado da vida pessoal do Travis e dos seus amigos foi que eles estavam em final de contrato com a madeireira e que aparentemente o contrato não iria ser renovado. Eles já sabiam disso e precisavam de algum grande motivo para tentar reverter essa história. E que eles acharam que possivelmente era uma história de abdução, se eles estivessem na mídia e tal, que seria interessante lá para a madeireira que eles prestavam serviço, que pessoas notórias estivessem trabalhando para eles. Ou até simplesmente... Acho essa, assim, entendo, mas acho essa meio furada. Ou então, no mínimo, assim, né, uma acusação comum contra pessoas que fazem esse tipo de depoimento, de abdução, avistamento e tal. Você está fazendo isso para ganhar dinheiro. Você está fazendo isso para você poder escrever um livro, né, e dar entrevista na televisão e tal. É um motivo que o pessoal faz. Sim. A galera realmente faz isso. Agora, mais uma vez, tentando pegar o outro lado aqui. Eles eram pessoas muito simples, não vejo... Inclusive, nenhum deles se beneficiou por conta desse episódio, assim. O Travis chegou a escrever livros. Mais ou menos. Mas ele não é um cara rico, longe disso. Ele virou piada na cidade. Todo mundo virou piada. O pessoal falou que aquelas coisas que eu falei, uma das acusações, coisas sexuais, virou um boato na cidade, entendeu? Que os caras foram lá pra Brokeback Mountain e não queriam... mas o pessoal falou, cara. Então, assim, não teve um resultado positivo. Eles podem ter achado que ia dar tudo certo. Cara, a galera vai entrevistar a gente vai ganhar dinheiro, o Silvio Santos vai chamar a gente no programa dele. Não tinha Silvio Santos lá, né? Mas... E aí deu errado? Super pode ter acontecido isso. Mas então, Afonso, nisso tudo a gente tava ambientando aí o pessoal, no pessoal e no profissional, né? A gente tava... Olha aí! Olha! A gente tava ambientando o pessoal... Pra dizer que teve também um lado de uma galera que realmente acreditou neles. Muita gente. Que foi com eles. Inclusive, eles ganharam um prêmio da The National Enquirer. Sim, que era uma publicação, obviamente... obviamente... National Enquirer é o jornal que os homens de preto lá no filme pegam pra ver as notícias, né? Exatamente. Tipo, bebê morcego encontrado na caverna de Michigan. E aí eles ganharam, todos os amigos ganharam uma bagatela de $5 mil, que pra época era um dinheiro legal. Pra dar entrevista, pra aparecer. Sacou? Não, eles ganharam um prêmio, na verdade. Prêmio de melhor história. Melhor abdução? Não, de melhor história de caso ufológico. Agora eu entendi. Eles ganharam o prêmio. $5 mil em 1975 é uma graninha. Então. Vou te chutar que hoje em dia $5 mil em 75 seria equivalente hoje a $17 mil? Whatever. $5 mil 3D. E aí... Ganharam. Só que foi o The National Enquirer que produziu os testes de polígrafo do Travis Walton. O outro. Fora da polícia. Porque ele fez um na polícia, depois ele fez um National Enquirer. Mas depois ele fez 2. Onde tinha teste de polígrafo, ele entrava pra fazer. Não, porque o primeiro... Quem que é aí que eu faço um teste? O primeiro do National Enquirer foi apagado da história. E nesse ele não passou. O segundo... Tanto o Philip quanto o Shermer, eles falam que no segundo, é claro você ver... Que era mentira. Que ele está usando técnicas para burlar o polígrafo. Sim, tipo as técnicas do Joey Tribbiani. Tipo... Do Friends. Lying is basically just acting, and I am a terrific actor. You are a terrific actor. Na verdade, uma das técnicas que ele usou, e que se você digitar na internet aí você vê que é uma técnica que funciona, é de prender respiração na hora de... Mas ninguém percebe? Vamos começar, seu Walton. Seu Walton,
Pode começar. Pode começar. Então, que ele usou essa técnica, que ele usou diversas outras coisas pra burlar Sim. Mas não tem evidência também dessa alegação, né? Isso eles que falam. São eles que falam. Mas um contra o outro. Exatamente, é um contra o outro. Mas no segundo ele passou. No segundo, sim, ele passou, teoricamente, usando essas técnicas. O polígrafo também não é uma tecnologia perfeita, a galera sabe disso. Ele tem que ser conduzido por uma pessoa também muito boa, um técnico bom. Tem um monte de fator, né, quando você vai estudar o polígrafo, tanto que ele não é, assim, a chave final. Ele não é um Minority Report, sacou? Tipo, tá certo aqui, ó, tá provado que a pessoa... tal. Pois é, mas aí, se a gente der um salto no tempo, né? Já depois que ele publica em 78. Gostei. Isso, foi o Super Mario. Gostei. Super Mario Bros. Aí. Depois que ele publica um livro, aí ele escreve e publica um livro em 78. Esse livro, em 93, vira o filme. Sim. Tá? Que ele não gosta. Que ele não gosta. Já falamos que ele não gosta. Mas, enfim. Mas ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, isso que importa. Não gosto, mas ganhei. E aí, em 2008, ele é convidado para ir no programa The Moment of Truth. Ok, o Momento da Verdade. Que é baseado, inclusive uma trivia rápida, é baseado num programa colombiano. Que é tipo El Momento de la Verdade. Sim. Sei lá, é um negócio desses, que eu esqueci o nome, peço perdão agora, mas... Ok. É baseado num programa colombiano. A Colômbia, que é um país que gosta muito de ufologia. É verdade. Tem programa pra caramba, eles abordam esses temas na televisão, é muito legal. E, enfim, quando ele vai nesse programa, o programa, ele basicamente, ele tem um polígrafo também. Só que a parada é o seguinte, você, tipo, responde fora da câmera. Tá. Você responde ao polígrafo, tá? Eles fazem várias perguntas de cunho super pessoal, paradas constrangedoras realmente, tá? Mas você não sabe o resultado. Tá. Eles guardam esse resultado. E aí depois eles te botam no programa e aí você tem que responder as mesmas perguntas da mesma forma que você respondeu lá pro polígrafo. Sim. E aí a cada pergunta que você responde igual, se o polígrafo dá a mesma resposta e tal, você vai ganhando dinheiro. O show do milhão da mentira. O show do milhão da mentira. O show do milhão da mentira. Eu achei que você fosse falar que era tipo um Jerry Springer, tipo um... Como é que é o nosso... Para. João Kleber. Um abraço aí pro João Kleber, amigo do programa. E aí que chamassem junto os alienígenas que abduziram podia, hein? Pra fazer uma cariação ali. Tá mentindo, né? Não foi assim que aconteceu e tal. E o legal ou não dessa história, Afonso Solano, é que em rede nacional para milhões de pessoas, ele foi desmentido. Não passou no poligrafo. Não passou. Mas tava velho já também, pode ter esquecido de algumas coisas. Você tá passando um panão. Passar o meu paninho aqui, ó, pro Travis. Tá passando um panão. Passa o pano pra ele. Este foi o caso de Travis Walton. Travis Wellington. Qual seria o equivalente de Travis em português? Travis. Travelho? Não, é Travasso. Travassos Wellington. Travassos Wellington. A história que é muito conhecida, tanto que virou filme, mas nós temos um compromisso com a verdade aqui. A gente não pode só contar a história do cara e saber que a gente acredita. Não, tem que dizer os furos. Isso aí. Não é porque é famoso que é bom. Mas e você? O que você acha do fundo do seu âmago? Cara, eu não boto a minha mão no fogo, por ninguém, na verdade. Do fogo no céu. Do fogo no céu. Eu não boto a minha confiança total no Travis Walton, não, assim. Eu acho que eu dou 50%. A gente tem 50-50. A gente podia criar uma escala de credibilidade aqui. Olha aí. No Bunker X. Quantos dedinhos você dá? 3 é total. Total credibilidade. Quantos dedos alienígenas você dá? De 0 a 3. Eu dou, cara... Caramba. Eu dou... 1. Eu queria dar 1,5. Tá. Pode dar separado? Fica assim, ó. Ih, boa. Consegue? Peraí. Fica assim, pronto. Eu dou 1,5 dedo de credibilidade para a história de Travis Walton. 1,5 dedo. Eu acho que é uma ideia de jirico, se eles tiveram essa ideia de jirico, achar que eles iam... ia dar tudo certo, assim, que eles iam serem reconhecidos como... Assim, ganharam dinheiro. Não podemos dizer que não ganharam dinheiro. Mas viraram chacota na cidade, como normalmente acontece.
Se o cara, meu irmão, parou de trabalhar pra viver disso aí... Ele, sim... Mas os amigos não, os amigos continuaram trabalhando lá na eu acho que os madeireira. amigos é que entraram pelo cano aí, cara. Será que a nessa ideia negócio. foi dele? A ideia com certeza foi dele. E o cara chegou a ter Cara, uma ideia, meu irmão. Ele tem cara de trambiqueiro, Afonso Solano. Ah, você julga as pessoas pelo rosto? Ele tem cara de trambiqueiro. É. Olha a carinha dele aqui. Não sei, cara. Por outro lado, eu acho que a narrativa dele dentro do disco... Ela é interessante, porque ela não Mas ela é parecida com a dos Rio, cara. Não é, porque os Rio, eles foram experimentados. O casal Rio, o pessoal retirou sêmen do marido, retirou óvulos da esposa. Só se fizeram isso antes do Travis acordar. Do Travis acordar. Mas é muito parecido quando ele descreve as coisas. Cara, é meio suspeito. Você acha? Eu acho que ele é um enrolão. Você tá com um enrolão. Então, quantos dedos você dá? Eu vou dar meio. Meio dedo. Meio dedo Afonso 3D dá. Mas eu dou 5 estrelinhas. Olha aí. Um joinha para o Bunker X. Se você tá com a gente aqui no YouTube, que é o lugar correto de se assistir o Bunker X, certo? É isso. Você dá joinha, por favor. Você... Segue o canal, porque, cara, a gente tá com mais view no primeiro vídeo do que seguidor no canal. Pois é, assina, tá? Segue a gente e divulga. Faça esse favor para o Bunker X, para os Afonsos. Apresenta o programa para os seus amigos, bota lá no grupo de WhatsApp. Galera, chega aqui, vamos dar uma risada, vamos conhecer uma história esquisita, ficar meio com medo aqui dessa história esquisita de abdução. Bota lá no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, no Facebook, onde você puder nos ajudar, no Twitter, nas redes sociais, você ajuda a gente. Isso aí. Dá pra marcar também a gente nas redes sociais. Olha, seria um prazer retweetar ou repostar vocês. Repuxar. E você segue então a gente nos arrobas, né? @BunkerXPodcast. É isso. É tudo @BunkerXPodcast. É tudo. E se você tá escutando TikTok. Se você tá escutando a gente no Spotify ou Deezer, algum outro, né, plataforma de podcast, você dá estrelinha. Marca lá, bota lá 5 estrelinhas, que isso ajuda pra caramba. Ajuda o muito. X. Ajuda muito, galera. É isso aí. Vejam Fogo no Céu. Vejam Fogo no Céu. Filmaço. É verdade. Como evitar uma situação como Fogo no Céu? Não ir pro meio da mata. Você acha que não tem nunca ir pro meio da mata? Não, quando tem uma luz esquisita, né, que eu tô falando. Mas se for uma menina bonita que você tá saindo, de repente você vê uma luz no meio do mato, você não vai querer falar que você é fodão? Não, eu vou querer levar ela pra casa. Espere aqui, eu vou verificar o que foi essa luz. Não. Não? Esse tipo de gente não transa, Afonso Solano. Eu achei que as mulheres gostassem de uma demonstração assim de coragem estúpida. Eu acho que elas preferem serem mais amadas, né? Isso todo mundo prefere.